Marco Aurélio é um dos filósofos estoicos mais famosos e conhecidos de todos os tempos. Ele foi um imperador romano de 161 a 180 depois de Cristo e foi o último governante de uma linhagem posteriormente conhecida como os 5 bons imperadores. Ele ocupava uma das posições mais altas de poder no mundo na época e teria acesso à realização de todas as suas tentações e desejos, caso desejasse. No entanto, dedicou sua vida à justiça e equidade. Durante seu reinado, Aurélio encontrou tempo para escrever uma série de textos autobiográficos, agora conhecidos como as Meditações, que se tornaram um dos textos mais importantes dentro da filosofia estoica. Nas Meditações, Aurélio descreve orientações sobre como melhorar a si mesmo, focando principalmente em adotar uma perspectiva cósmica e analisar criticamente seu julgamento sobre si mesmo e sobre os outros. Como líder de um império poderoso que enfrentou múltiplas guerras durante seu reinado, Aurélio utilizou sua própria filosofia estoica para lidar com o estresse e as preocupações, esforçando-se para ser o melhor e mais confiável líder possível. O estoicismo é uma filosofia antiga e incrivelmente famosa que, além de ser uma teoria, é também uma forma verdadeiramente inspiradora de pensar e viver. Os estoicos acreditavam fortemente que fazer a coisa certa era a chave para a felicidade individual e que, para fazer a coisa certa, era necessária uma boa capacidade de julgamento e pensamento racional claro. Com isso em mente, neste vídeo, discutiremos como você pode desenvolver uma mente racional por meio de 5 lições importantes que podem ajudá-lo a pensar com mais clareza, baseadas nos ensinamentos de Marco Aurélio. Antes de continuarmos, verifique sua inscrição no canal. É muito importante que você esteja inscrito. Lição 1. Treine sua percepção. Marco Aurélio diz: escolha não ser prejudicado e você não se sentirá prejudicado. Não se sinta prejudicado e você não foi. Uma das maiores lições do estoicismo é assumir o controle da sua percepção. Estamos acostumados a julgar tudo o que encontramos, qualquer evento que experimentamos, qualquer pessoa que conhecemos. Tudo recebe um julgamento de valor. Algo é ruim, bom, chato, divertido, bonito, feio, etc. Isso, sem sabermos, é uma prática muito exaustiva e também pode afetar nossas vidas para pior. Por exemplo, rotular cada interação em um dia especialmente difícil como terrível dá ao próprio dia uma visão ainda mais negativa. Se você classificar uma festa como chata, é isso que ela será, a parte chata da sua semana. Muitas vezes deixamos que nossos julgamentos iniciais sejam influenciados por nossas emoções, o que significa que provavelmente não são totalmente racionais. Além disso, nossa tendência de julgar cada momento de nossas vidas está relacionada a uma tendência de falar em metáforas e hipérboles que fazem as coisas parecerem piores. Se você termina com seu parceiro, pode dizer que seu ex partiu seu coração em vez do fato fundamental de que eles não sentem mais por você da mesma forma. Essa forma de falar, ou melhor, essa forma de pensar, molda como você se sente. Não é o evento real que faz você se sentir mal, mas sim a maneira inconsciente como você escolhe pensar sobre isso. Os estoicos, ao contrário, incentivam as pessoas a terem cuidado ao julgar tudo o que encontram e as coisas que fazem. Uma das maneiras de ter cuidado é desfazer seus julgamentos, o que essencialmente significa olhar além deles, esquecer seu primeiro instinto e julgar algo por uma lente mais otimista e razoável. Você pode tentar reformular aquela parte chata da festa em sua mente como um evento onde você conheceu um lugar novo e algumas pessoas novas. Depois, pode notar que não se identificou realmente com ninguém, mas você não foi com a expectativa de negatividade.
Praticar o não julgamento imediato e emocional é a melhor maneira de começar a treinar sua percepção da vida. Sempre que você pensar em qualquer coisa de maneira opinativa, tente se perguntar: isso é racional? No que baseei minha opinião? Existe uma maneira melhor ou mais positiva de interpretar isso? Marco Aurélio enfatizou que os danos só ocorrem se você os considerar como danos. Isso significa que qualquer experiência difícil pela qual você passou parece mais difícil e pior quanto mais você a considera assim. Você tem controle total sobre o quanto certas situações o afetam. Os estoicos também incentivam a ver cada coisa ruim que acontece como uma oportunidade ou fonte de bem. Como exercício para treinar sua perspectiva de maneira estoica, existe um desafio chamado virar o obstáculo de cabeça para baixo. Quando um novo colega de trabalho é um aprendiz lento e seus erros afetam os lucros da empresa, você pode sentir frustração. Esse colega é um obstáculo para o que você está tentando alcançar: eficácia, eficiência e lucro. No entanto, essa situação também pode ser uma oportunidade para o bem. É uma oportunidade para você exercitar e praticar a paciência, para se tornar um melhor professor, para aprender a integrar novas pessoas na empresa e como lidar com momentos estressantes. Todas essas são habilidades que também serão úteis mais tarde e devem ajudar a aumentar os lucros a longo prazo. Sobre esse assunto, Marco Aurélio disse famosamente: o impedimento para a ação promove a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Em resumo, em vez de julgar tudo de maneira exagerada, tire um tempo para olhar as coisas como realmente são objetivamente. E você pode descobrir que a vida é mais simples e clara do que você pensava. Cada situação tem uma interpretação mais positiva e uma mais negativa. Quando você ajusta sua mentalidade de acordo, descobrirá que nada o incomoda tanto quanto costumava, e você passará pela vida muito mais facilmente. Lição 2. Aprenda a controlar suas emoções. Marco Aurélio nos aconselha a parar de deixar que as emoções sobreponham o que sua mente lhe diz. Pare de ser hipócrita, centrado em si mesmo e irritadiço. Agir baseado em emoções muitas vezes é retratado como um contraste acentuado em relação a agir de maneira racional, e isso não é sem motivo. Nada nubla nosso julgamento mais do que nossas próprias emoções. Portanto, se você deseja pensar claramente o tempo todo, uma das habilidades mais importantes a dominar é a capacidade de controlar suas emoções. De acordo com Marco Aurélio, a emoção da raiva, em particular, nos faz mais mal do que bem, ao contrário do que muitas pessoas pensam ou tentam. Controlar suas emoções não significa suprimi-las. Quando você sente uma intensa raiva como resultado de uma traição, não pode controlar essa raiva, negando sua existência para si mesmo ou para os outros, ou fingindo que está tudo bem. Ela ainda estará lá, não importa o quão profundamente a empurre para baixo. Em vez disso, controlar emoções, como a raiva, de acordo com os estoicos, é feito redirecionando essas emoções. Então, quando você estiver experimentando raiva, pergunte a si mesmo o que pode fazer com essa raiva. Gritar com quem o machucou pode parecer tentador, mas isso o ajudará a diminuir sua dor ou melhorar sua situação. Ajudará aquele que o traiu a ser melhor. Em resumo, pense sobre o que você está tentado a fazer e depois pergunte a si mesmo se é útil. Se não for, encontre maneiras de expressar suas emoções de maneira útil. Talvez você possa obter melhores resultados conversando calmamente com quem o magoou, explicando seus sentimentos e tentando ver o lado deles. Você também pode escrever em um diário, praticar exercícios físicos, se perder em um videogame ou qualquer outra coisa que possa ajudá-lo a se livrar da raiva. Outro exemplo é a ansiedade ou o medo.
Você não pode simplesmente ignorá-los, mas pode redirecioná-los. Em vez de deixar que a ansiedade o paralise, use-a para desafiá-lo a realizar ações que a fazem sentir e reconheça sua existência. Digamos que você esteja com medo de pedir um aumento ao seu chefe. Muitas pessoas veem esse medo como motivo para não fazer algo e se deixam parar por suas ansiedades. Outros podem seguir em frente e considerar a ansiedade como algo que está no caminho e precisa ser ignorado. No entanto, nenhum desses cenários precisa ser o caso. Seu medo pode ser expresso de maneira saudável e até mesmo ser útil. Por exemplo, esse medo o faz pensar em tudo o que pode dar errado, levando-o a considerar todas as possíveis perguntas que seu chefe pode fazer e todos os contra-argumentos que você pode encontrar. Dessa forma, você pode se preparar para eles e formar um plano para cada cenário possível. Mas, o mais importante, o medo fornece uma motivação positiva para seguir em frente, desafiando-se a crescer como pessoa, a se provar que pode dar esse passo, não apesar do medo, mas em parte por causa dele. Nesse cenário, você pode estar ciente da ansiedade ao longo do processo e pensar como é incrível que você esteja tentando mesmo assim. Resumindo, tem medo? Vai com medo mesmo. Quando você consegue redirecionar emoções fortes com facilidade, será uma pessoa calma. Não importa o que aconteça, e suas emoções nunca diminuirão sua capacidade de pensar racionalmente e tomar decisões inteligentes. Controlar suas emoções é a chave para uma mente mais calma. Lição 3. Exercite a dicotomia do controle nas palavras de Marco Aurélio. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso, e você encontrará força. A dicotomia do controle é a distinção entre o que podemos controlar e o que não podemos. Por exemplo, o clima, problemas de trânsito ou o que as pessoas pensam sobre você estão fora do seu controle. No entanto, o modo como você se veste, a hora em que sai e o tipo de pessoas com quem se cerca estão sob seu controle. Então, sempre que você enfrentar uma situação que o faça sentir de uma certa maneira, pergunte a si mesmo: o que eu posso controlar? Tudo o que você pode controlar é uma razão para agir. O que você não pode controlar, você deve aprender a aceitar e abraçar sem deixar que isso o afete. Amor fati, ou traduzido como amor pelo destino, é uma parte muito importante da dicotomia do controle. Quando você abraça a vida e todas as circunstâncias que ela traz, você sempre amará a vida. Você não pode escapar do destino ou decidir sobre circunstâncias que estão fora do seu controle. Mas você pode escolher amar sua vida, não importa o quê. Se você for rejeitado para um emprego que desejava por anos, pode pensar que não há redenção em tal situação. Você queria o emprego, tentou e falhou. Você não pode fingir amar o destino em uma circunstância como essa, certo? No entanto, isso é um equívoco. Em vez de ver o fato de não ter realizado sua ambição como puramente negativo, investigue o que levou ao resultado negativo e use isso para tomar uma atitude positiva. Se a razão de não conseguir o emprego foi um erro de sua parte, isso é algo que você pode controlar. Você pode trabalhar nessas falhas e tentar novamente quando surgir uma oportunidade semelhante no futuro. Ou, se a razão foi um fator externo como nepotismo, ou um conflito de personalidade com um membro da equipe de contratação, isso nunca esteve em seu controle, o que significa que a oportunidade nunca existiu verdadeiramente, e não há sentido em ficar chateado com algo que nunca existiu. Uma parte de aceitar o destino é se distanciar de um resultado fixo e de marcadores externos de sucesso. Se você quer ser um escritor, por exemplo, e mede seu sucesso pela quantidade de vendas que seu livro faz, então deixará seu sucesso ser controlado pelo mercado de livros arbitrário da época.
Mas se você escolher medir seu sucesso pela satisfação que tem com seu produto final ou pela quantidade de trabalho que dedicou a ele, então você está no controle do seu sucesso. Portanto, faça tudo o que estiver ao seu alcance para tentar alcançar seus objetivos. Mas nunca esqueça que você pode não alcançá-los e aceite essa possibilidade antecipadamente. Se nos ocuparmos apenas com o que está em nosso controle e nos comprometermos a aceitar tudo o que não está exatamente como vem, nos encontraremos sendo calmos, não importa o que aconteça. Lição 4. Abraçar as virtudes, citando Marco Aurélio. Aprofunde-se dentro de si mesmo, pois uma fonte de bondade está pronta para jorrar se persistir em sua busca. Uma virtude pode ser vista como uma excelência de caráter ou, de forma mais simples, um comportamento moralmente correto. Tal comportamento não apenas beneficia você e aqueles ao seu redor, mas também contribui para o bem maior. O estoicismo abraça a ideia de um universo interconectado, onde tudo e todos compartilham um vínculo. Consequentemente, o que serve ao bem maior eventualmente beneficia você também. Assim, os estoicos acreditavam firmemente que aqueles mais em harmonia com a razão eram aqueles que se dedicavam ao bem-estar mais amplo. Em outras palavras, praticavam virtudes. Contrariamente, a ausência de conduta virtuosa é atribuída à ignorância, segundo os estoicos. Quando a vida o lança em circunstâncias imprevistas, as virtudes podem ser suas estrelas guia, direcionando-o no caminho certo e mantendo-o fundamentado. É por isso que indivíduos mais enriquecidos com virtudes frequentemente emanam tranquilidade e compostura. Para incorporar qualidades virtuosas, é necessário internalizar as 4 virtudes cardinais do estoicismo: sabedoria, justiça, temperança e coragem. Na perspectiva estoica, a sabedoria é a capacidade de distinguir entre o bom, o ruim, o neutro e tudo mais. Isso envolve transcender a influência das emoções, permitindo que a razão governe o que é moralmente justo. Diante de um dilema, a sabedoria capacita você a analisar ambas as opções com uma mente clara. Em seguida, vem a justiça. A sabedoria é a base da justiça, envolvendo um compromisso com o que é certo e equitativo tanto para si mesmo quanto para os outros. Os estoicos a consideravam como um dever para consigo mesmo, para os outros seres humanos e para a sociedade como um todo. A coragem, a terceira virtude, capacita a ação mesmo diante do medo pessoal. Ela impulsiona você a agir pelo bem maior ou realizar tarefas apesar da incerteza sobre o resultado. A coragem não implica na erradicação do medo, desejo ou ansiedade, mas sim na decisão consciente de avançar, superando barreiras emocionais. Por fim, a temperança, também conhecida como moderação, significa manter um caminho equilibrado entre os extremos. Trata-se de exercer autocontrole, restrição e disciplina. Marco Aurélio destacou a característica humana da autorregulação, que nos diferencia dos animais. A temperança prioriza o bem-estar a longo prazo sobre a gratificação fugaz. Considere um exemplo mundano: um pacote de batatas fritas. Indulgi-lo inteiramente pode trazer prazer momentâneo, mas compromete a saúde e até mesmo o humor. Exercer temperança significa pausar após algumas mordidas, sendo a sabedoria instrumental para determinar a quantidade certa a consumir antes de parar. O estoicismo categoriza coisas e ações em bens, males e indiferença, buscando o bem, evitando o mal e abraçando a indiferença de acordo com a preferência pessoal. Desviar-se dessas virtudes equivale a promover o mal, como roubo, desrespeito, imprudência ou abstenção do bem. Ações indiferentes, como fazer um passeio tranquilo, não violam esses princípios. Essas virtudes oferecem mais do que apenas melhorias pessoais. Elas fomentam um estado de serena compostura, alinhando suas ações com essas virtudes.
garantindo que você sempre siga o caminho da retidão, guiado pela razão e cultivando assim uma mente tranquila. Lição 5. Abraçar uma perspectiva mais ampla, citando Marco Aurélio. Sempre que você quiser falar sobre as pessoas, é melhor adotar uma visão panorâmica e ver tudo de uma vez. Adotar uma visão de amplo alcance é um aspecto notavelmente vital para alcançar clareza mental. Na agitação da vida, muitas vezes nos encontramos enredados no meio de cada problema, cada desafio, sentindo como se carregasse o peso do mundo. Imagine fazer parte de uma pequena multidão. Pode parecer que a cidade inteira está sufocando na congestão. No entanto, mudar seu ponto de vista apenas alguns passos revela uma realidade completamente diferente. Essencialmente, ao nos desvincularmos e contemplarmos a grande tapeçaria do nosso mundo e existência, percebemos quão pequenas são nossas experiências pessoais e quão infinitesimais somos no vasto esquema das coisas. Essa mudança de perspectiva revela o reino expansivo além do nosso encontro imediato. Muitas vezes, as pessoas negligenciam a verdade de que suas próprias experiências e pontos de vista não são os únicos dignos de consideração, mesmo dentro de suas próprias vidas. Considere alguém que teve uma experiência desfavorável com cães. Pode ser desafiador para essa pessoa compreender que os cães podem ser companheiros adorados para outros, a menos que ela reconheça deliberadamente a possibilidade de diversas experiências de tempos em tempos. É imperativo recuar e perguntar: o que estou negligenciando ou deixando de compreender? Essa prática introspectiva tem múltiplos benefícios. Por exemplo, imagine ter que escolher entre permanecer em seu emprego atual ou buscar uma posição recém-disponível em outro lugar. Tal decisão pode parecer assustadora, especialmente se você estiver incerto sobre se qualquer opção atenderá às suas aspirações. Enquanto seu emprego atual oferece estabilidade e você está cauteloso em relação às responsabilidades adicionais ligadas a uma promoção, o atrativo de um salário melhor o chama. Você pode sentir-se enredado nesse dilema. No entanto, uma riqueza de oportunidades não exploradas jaz sob a superfície. Você já contemplou se aventurar em um campo completamente diferente ou explorar um empreendimento paralelo que complemente seu emprego atual? Talvez imergir-se em uma paixão para desviar seu foco de tarefas menos atraentes seja uma opção. É inteiramente plausível que inúmeras avenidas inexploradas na vida estejam escapando de sua consciência. Adotar uma perspectiva panorâmica, em vez de se concentrar apenas em preocupações imediatas, auxilia significativamente na tomada de decisões informadas. Ampliar seu escopo não é apenas valioso para determinar prioridades, mas também para moldar suas opiniões e formar um julgamento abrangente. É imperativo considerar todos os aspectos e possibilidades dentro de uma situação dada. Além disso, afastar-se significa se distanciar temporariamente de preconceitos e pontos de vista pessoais. Temporariamente renunciando a seus desejos pode oferecer um novo ponto de vista, levando você a refletir sobre aqueles ao seu redor e suas responsabilidades para com eles. No calor do momento, você pode perceber uma ação, como jogar lixo no chão, como algo inconsequente. No entanto, ao pausar e ampliar sua perspectiva para abranger a totalidade do mundo e as consequências potenciais se todos seguissem o exemplo, a falta de importância demonstrada por sua disposição em descartar lixo torna-se vividamente evidente quando contrastada com o bem-estar do nosso planeta. Como mencionado anteriormente, os estoicos acreditavam firmemente na interconexão de tudo no mundo, postulando que o bem-estar geral do mundo contribui inerentemente para o bem-estar pessoal. Portanto, dar um passo atrás
para abraçar uma visão global, em vez de focar apenas em sua própria vida, tem uma importância imensa. Confrontado com uma decisão, adversidade, desafio ou mudança de vida, você tem a capacidade de fazer perguntas introspectivas, seja no calor do momento ou mais tarde, talvez durante um passeio ao ar livre ou durante uma sessão reflexiva de redação, uma atividade que Marco Aurélio particularmente defendia. Essas perguntas permitem que você mergulhe mais profundamente em seus pensamentos e ações. Se você gostou deste vídeo, por favor, certifique-se de conferir nossa playlist para mais vídeos que ajudarão você a encontrar sucesso e felicidade utilizando a sabedoria filosófica antiga. Não se esqueça de se inscrever e muito obrigado por assistir. Até mais.